Uhum. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Expedição Voz do Futebol. Chegamos à 8ª cidade, estamos em Vitória da Conquista, na sede aqui do Esporte Clube Primeiro Passo, o time aqui da cidade. E estou com o fundador e presidente do time, o Ederlane Amorim. Ederlane foi jogador e hoje é dirigente de futebol. Obrigado por receber a gente aqui. Prazer é todo nosso. Sempre uma honra conhecer novos projetos e novas histórias de futebol. Queria que você contasse um pouco do início aqui do projeto do Primeiro Passo, que na verdade começou como um projeto social, né? Não era para ser um time de futebol e depois que acabou virando, né? É verdade. O próprio nome já diz, né? Ninguém sai do lugar se não der o primeiro passo. Eu parei de jogar futebol em 2001, vindo de Goiás, jogava no Rio Verde. E chegando aqui em Conquista, você fica um pouco meio que sem rumo, sem saber o que fazer depois de 17 anos ausente da cidade que você morava. Então, quis tentar devolver a alguns garotos da minha idade a oportunidade também de participar. Já no futuro, claro que no fundo a gente pensava em criar esse time de futebol profissional, só que não tinha mecanismo para isso e nem meios para isso. Então resolvemos criar esse projeto social, rotulamos de Primeiro Passo, que funcionava como uma escolinha, porém na contramão do que é uma escolinha hoje, ninguém pagava nada. Muito pelo contrário, nós que remunerávamos esses garotos para que eles pudessem assistir aos treinamentos, ter um lanche, ter uma passagem de ônibus. Sempre ministrávamos palestras com temas pertinentes ao que é o adolescente, ao universo que eles vivem, né, como sexo, droga, violência, família, enfim, todo esse tipo de situação que envolve uma camada social mais baixa, mais pobre na cidade. Então, nós ficamos com esse projeto durante 2 anos e batizamos, reitero, de Primeiro Passo, exatamente você dar o primeiro passo para você conseguir galgar algumas situações, seja em qualquer esfera da sua vida. Como é que é montar? Você falou que você tinha ficado 17 anos fora, foi o tempo que você foi jogador e perambulou pelo Brasil e pelo mundo nas aventuras da bola, né? Como é que é voltar para uma cidade como Vitória da Conquista e criar do zero um projeto para garotos da cidade? Que espaço que vocês utilizavam? Como é que vocês faziam para fazer com que isso realmente fosse possível? Tivemos assim, muitas dificuldades no início. Muita gente não me conhecia aqui, que eu saí novo, não tinha muito envolvimento, pelo menos com o setor empresarial da cidade, para tentar conseguir apoio financeiro. Era mais conhecido no universo dos jogadores, das amizades que você faz quando você joga futebol. E através dessas pessoas, de indicações, de segmento do empresariado, a gente conseguiu se aproximar e conseguimos estrutura no espaço físico municipal, no estádio da prefeitura. Uns doavam material, outros doavam esses alimentos. Aí, pouco a pouco, você vai agregando, e principalmente pelo resultado que a gente estava oferecendo a esses garotos. Uhum. É um trabalho muito organizado, muito sério, muito transparente. Nós prestávamos conta dessas contribuições que os empresários davam. Quem contribuía com R$5 recebia todo o memorando do que foi feito com aqueles R$5. Então isso foi ganhando força, foi ganhando a base dessa raiz, né, dessa organização, dessa prestação de contas. Então com isso o trabalho se estruturou por si só, o projeto Primeiro Passo ficou estruturado. Já tivemos que restringir a matrícula de alguns garotos por conta do espaço físico que já era insuficiente, por conta dos recursos humanos para as aulas do futebol em si para esses garotos. E chegamos inclusive a abrir 2 filiais em cidades vizinhas, uma não tão vizinha assim, na Chapada, a 400 quilômetros daqui. Já é bastante distante. Exatamente. Para chegar não é tão simples assim. E a outra aqui em Tapetinga, a 100 quilômetros. Tivemos que deslocar profissionais do projeto para lá, isso durou quase 1 ano. Infelizmente, por questões de logística, de dificuldade, a gente acabou cancelando essas filiais, mas deixamos raízes também plantadas lá. Então esse foi o início de tudo. Depois transformamos esse mesmo projeto, Primeiro Passo, em uma associação desportiva Primeiro Passo, depois de 2 anos, porque já se constituiu uma diretoria, criou-se um estatuto, foi registrado, CNPJ, ou seja, virou uma instituição, uma empresa jurídica, e com isso tivemos mais facilidade até para arrecadação financeira,
com as deduções que pessoas físicas e jurídicas faziam ao contribuir através do imposto de renda. Então, foi mais um passo importante, estruturando, disputávamos campeonatos na cidade, nas regiões vizinhas, ou seja, o primeiro passo, tanto mesmo na época do projeto e a posteriori, como associação, já passou a ser um projeto reconhecido e muito bem recebido por todas as camadas da cidade, não só as dos empresários, como dos torcedores e até mesmo da imprensa, que começou a apoiar e a ser um canal de divulgação, que era o que a gente mais precisava na ocasião. E aí, como é que foi o próximo passo, né, para se transformar num time profissional? Como é que é esse caminho, né? Aí começou a estabelecer-se o sonho de fundar um time de futebol profissional. Então, tivemos uma reunião com essa mesma diretoria que já era constituída, sabíamos das limitações, das dificuldades. Vitória da Conquista já tinha 3 anos que não disputava competições profissionais na cidade, pela ausência de um time de futebol profissional. Então, conseguimos o poder de convencimento, né, com essa diretoria, que ninguém faz futebol sozinho. Nós somos hoje um quadro de quase 50 diretores. Na época, então, todos foram unânimes e partimos para o passo mais importante, que foi registrar o time, ainda com o nome apenas Esporte Clube Primeiro Passo. Não tinha agregado ainda o nome de Vitória da Conquista. Mas hoje vocês estão já há 10 anos, né? Não, mais, 12 anos já na primeira divisão. Foi uma ascensão muito rápida, desde quando vocês se tornaram os profissionais até chegar à primeira divisão, né? Queria que você contasse esse caminho. Eu acho que isso aí não tem outro fator, aí foi a mão de Deus mesmo, porque foi tudo assim, da maneira que nasceu o projeto, depois da associação, depois da fundação do time em 2005, 21 de janeiro de 2005, nós fundamos o time de futebol profissional. Não conseguimos disputar nada nesse ano, porque não conseguimos o registro definitivo para as competições na CBF, só viemos a conseguir esse registro em 2006, foi quando nós disputamos pela primeira vez a segunda divisão, de uma forma totalmente amadora, sem muito conhecimento. Eu tinha acabado de parar de jogar futebol para começar a ser um gestor, um presidente de uma instituição. Claro que você vai aprendendo isso aos poucos. E por coincidência, nós só subíamos um time naquela época, nós fizemos 14 jogos e fomos campeões de forma invicta da segunda divisão. Então aquilo foi um presente divino, eu prefiro rotular assim. E já a partir de 2007, são 12 anos de disputa, nós temos aí 12 anos de disputa na primeira divisão e sempre colhendo excelentes resultados, não só no Campeonato Baiano, como também em competições nacionais. Nós estamos na nossa 13ª competição nacional, foram 5 Séries B, 5 Copas do Brasil, uma Série C e 2 Copas do Nordeste, tudo isso em apenas 12 anos de existência. Na Copa Estado, que é um torneio que acontece às vezes no segundo semestre, nós fizemos 8 edições e das 8 edições nós fomos 7 vezes para a final, ou seja, isso é um número alarmante, né? Para quase 100% da competição você fazer a final. Das 7 finais nós somos pentacampeões, vencemos 5. Então são números assim assustadores, constituindo um império para a gente, pela dificuldade financeira, né? Que é essa sede própria, temos um CT que é próprio, ou seja, nos preocupamos também, aí já entra na parte de gestão, de você perenizar o trabalho, conseguindo e construindo a sua estrutura física para atender a demanda que é o futebol hoje, mesmo com essa dificuldade de estar na Bahia, geograficamente a sua região muito preconceituosa, de poucos investimentos, enfim, com a dificuldade muito grande, inclusive aqui no município, para você conseguir apoio. Para a gente, os números são assustadores. E após esse início, até saltei um pouquinho, mas após esse início em 2007, a gente resolveu, até para divulgar o nome da cidade, para tentar buscar mais apoio, em uma assembleia extraordinária, a gente agregou o nome da cidade ao nome do Primeiro Passo. Então hoje, carinhosamente, as pessoas falam SCPP Vitória da Conquista ou Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, para estar caminhando com a gente o nome da cidade. Vocês apresentam a cidade mesmo no futebol baiano hoje, né? Muito. Até por ser um time de primeira divisão que está há muito tempo na primeira divisão. Né? Depois que nós subimos, nunca fomos rebaixados. Sempre, depois de Bahia e Vitória, nessas 12 edições, nós somos o time que mais disputou semifinais, disputamos 5 semifinais, quase 50% das competições. Fizemos 2 finais já, em 2008 e 2015. Então, assim, a nossa pior classificação foi a campanha desse ano, arranhou um pouquinho a marca, embora a gente tenha feito tudo pensando em ser campeão baiano, pelo elenco que foi montado.
Mas infelizmente no campo os resultados não aconteceram. Trouxemos o Washington Coração Valente, que era um nome inclusive foi nosso entrevistado aqui também na expedição Voz do Futebol. Até deixar um grande abraço para ele, uma pessoa de um coração, além de ser coração valente, é um coração fantástico. Ele é um grande cara mesmo, é verdade. Agregou muito aqui. Pena que no campo os resultados não aconteceram, mas é o início da carreira dele, eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Depois trouxemos Estevam Soares, já é um treinador mais com uma roupagem maior, treinou Palmeiras, Botafogo, Portuguesa do Desporto e também não deu certo aqui no Campeonato Baiano. Então são as surpresas que o futebol nos prega. E hoje a nossa maior dificuldade é a sazonalidade, né? Você não tem um calendário específico ou praticamente pronto no início da temporada para você saber que você vai poder se programar através desse calendário. Então você fica meio que engessado para poder dar mais passos, seja na estrutura física ou no departamento de futebol, porque você não sabe se vai ter esse calendário, pelo menos por enquanto. Bom, Derlane, você estava falando que esse ano o Vitória da Conquista lutou para não cair, né? Fez uma campanha abaixo, mas ano passado foi semifinalista mais uma vez. E por causa da campanha do ano passado que classificou para a Série D desse ano, né? Então esse ano ainda tem calendário nacional, claro, pode subir para a Série C e manter esse calendário. Mas como é que é isso? Você trabalhar não tendo a certeza de que você vai ter um calendário nacional nesse ano, ou no próximo, no caso, que vocês estavam brigando nesse Campeonato Baiano 2018, estava brigando para disputar na Série D 2019, né? Como é que é você trabalhar dessa forma no futebol brasileiro? É muito complicado. Você faz malabarismo, alquimia. Você tem que transformar as pedras em oportunidades. A gente precisa, sobretudo aqui um time como do interior, de conseguir essas vagas para as competições subsidiadas do Campeonato Nacional, pelo recurso financeiro que você recebe, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Nordeste. E a Série D serve para você, para a manutenção da sua marca, para você sustentar a sua marca em atividade. A CBF mudou agora a estratégia, as vagas das competições nacionais são dadas no ano anterior, então nós disputamos esse ano a Série D, vamos disputar agora, pela classificação do ano passado, que fomos semifinalistas. Já esse ano o time foi penúltimo lugar, ou seja, de um ano para outro, muda-se todo o elenco, muda-se toda a estrutura, porque você não tem como fazer um contrato mais longo com os seus atletas, porque não tem competições a serem disputadas. Por exemplo, eu disputei a semifinal ano passado, para você entender, mas o meu segundo semestre todinho eu não disputei nada, porque a Série D foi para esse ano. Então, eu parei o clube em 2017, no mês de abril. Então, profissionalmente, o departamento de futebol foi desativado. Então, agora voltamos a fazer um novo time em 2018. Então, aí começa do zero. Os resultados acabam não acontecendo como aconteceu agora, né? E vai ser um outro time ainda para o segundo semestre, porque a folha salarial é totalmente diferente de um campeonato para o outro. Totalmente. Eu saí de uma folha de 180 mil, porque eu recebi um recurso da Copa do Brasil, para uma folha de no máximo aí 40, 50 mil reais. Ou seja, então a redução é muito drástica. Não seduz quase jogador algum para vir trabalhar aqui. Mais ou menos os jogadores da cidade, jogadores da região e alguns jogadores que têm também dificuldade de se empregarem, porque o funil ele aperta no segundo semestre, né? Não tem tantos campeonatos estaduais para se jogarem, porque estamos em competições nacionais. Então muitos jogadores ficam parados e acabam se deixando seduzir pela preocupação em estar jogando, não pela questão do salário, porque a gente não tem como contratar ou como concorrer com equipes mais estruturadas, mesmo essas equipes estando disputando a Série D. Então é um malabarismo total. A gente, mesmo sendo campeão agora ou tendo acesso, a gente volta a parar o clube em agosto, que acaba a Série D, e só volta a trabalhar em 2019. Então, ou seja, todo o vínculo com esses jogadores que a gente está tendo até o momento, eles serão perdidos por conta da falta de calendário. O que não acontece na Série B, nem na Série A, que queira ou não, você sabe que vai fazer 38 partidas e é um universo de jogos para você disputar. A gente pode fazer 6 jogos apenas na Série B agora, que é um grupo de 4 equipes, você faz 3 jogos dentro, 3 jogos fora. Você pode fazer 6 jogos e dia 27 de maio, praticamente 50% dos 68 clubes vão estar desativados. De férias forçadas, digamos assim. Exatamente. Então essa é uma grande dificuldade. Bom, você conhece a realidade dentro de campo, conhece já bastante fora, que já está nesse projeto há pelo menos de 2001, um projeto social, mas o clube de futebol desde 2005, então já está há 13 anos nessa luta. Isso. O que mantém a chama viva? O que mantém o sonho vivo de vocês? Não só teu, mas como dos outros dirigentes, das outras pessoas que trabalham com futebol com vocês.
No nosso caso é um pouco atípico, porque eu que fundei o clube, né, é um sonho, a gente trata como filho isso daqui. Eu tive até uma palestra com jogadores essa semana e expliquei o que era o Vitória da Conquista pra gente. A gente não foi eleito, assim, não era um time que já existia e me pegaram na cidade, me colocaram para ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Qualquer atitude positiva ou negativa que eu fizesse, eu poderia sair após esse mandato, entraria outro, assumiria, né, o que de bom eu fiz ou o que de ruim eu fiz. É que é diferente, porque eu sei que daqui a 15, 20 anos, enquanto forças eu tiver, eu vou estar na frente da equipe. Não só porque foi eu que criei, mas até pelos próprios resultados que foram conseguidos até o momento. O que move é a paixão, é esse desejo de querer chegar. Eu falo para todos que eu quero chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, eu quero ser campeão mundial. Entra ano, sai ano, eu repito isso aqui para todos os jogadores, a gente repete isso para toda a comissão técnica. Eu sei exatamente a dimensão disso que eu estou falando, a distância que eu estou disso do que eu estou falando, mas o que move isso é o sonho. Enquanto eu tiver esse foco, esse objetivo, esse desejo, eu acho que a gente vai estar aí tentando trabalhar, fazendo o que for para conseguir, mesmo não sendo leviano nem irresponsável de saber o peso do que eu estou falando. Mas a gente vai trabalhar com essa finalidade. Por exemplo, eu já estive 5 anos em um campeonato que me leva a Libertadores, que é a Copa do Brasil. Por que eu não poderia ser campeão? Então é questão de você trabalhar, é questão de você focar, mesmo respeitando as suas limitações, mas no futebol é isso. Muitas vezes a estrutura física fica por detrás, a torcida fica por detrás. Que diga agora Palmeiras e Corinthians, né, que a torcida não entrou em campo, não tinha ninguém. O Bahia e Vitória, que o Bahia foi campeão dentro do Barradão, não tinha um torcedor do Bahia. Então, assim, é você seguir o trabalho e não perder essa chama, como você perguntou. O que move é isso, é a expectativa, o desejo e a ansiedade de poder transformar isso aqui em uma equipe de Série A, em uma equipe de ser um dia campeão mundial, ainda que dure 100 anos, ainda que a minha 5ª geração consiga fazer isso, mas esse é o objetivo que a gente está traçado. Bom, nosso tempo já acabou, eu queria agradecer você por ter recebido a gente, por ter batido esse papo, obrigado, espero que essa chama não se apague, que o sonho realmente continue, que um dia você consiga chegar pelo menos um pouco mais perto, né, de fazer esse sonho virar realidade. Estamos em Vitória da Conquista, esse é o Adelane Amorim, aqui do Primeiro Passo. A gente volta mais uma vez aqui da cidade ainda e depois temos mais outros destinos para ir. Obrigado pela sua audiência e até lá.